falsa bandeira? De onde é que surgiu essa expressão? Uma das histórias do surgimento, da origem dessa expressão é que surgiu lá no século XVI com os piratas. Os navios piratas viam uma embarcação mercante de determinada nação e eles hasteavam a bandeira de uma nação amiga para poder se aproximar do barco sem que o barco identificasse que eram ladrões, que eram piratas. E assim eles conseguiam lograr êxito, ou pelo menos ter mais chances de lograr êxito em suas tentativas de roubo ali. É isso aí. A ideia é essa mesma, e é exatamente assim que é feito em guerra, né? Às vezes, você faz um ataque e utiliza, às vezes, o uniforme do inimigo, e você passa a ideia de que aquele ataque foi feito pelo inimigo para justamente abalar a opinião pública e, muitas vezes, explorar até a parte psicológica de um determinado povo, até de uma determinada região. Então, a false flag, ou a falsa bandeira, é exatamente aquilo que, hoje em dia, é utilizado para iludir e para criar uma narrativa que seja contrária ao seu oponente, seja favorável à sua posição. A opinião pública, hoje em dia, ela acaba sendo muito importante, sabe, Guilherme? Tanto hoje, por exemplo, na Rússia, parte da mídia é muito controlada porque, para o Vladimir Putin, ele precisa ter o apoio interno. E por isso ele, inclusive, está cerceando a mídia estrangeira de veicular na própria Rússia. Inclusive, teve um caso agora, semana passada, de uma senhora que foi multada, não sei se você chegou a ler sobre isso. Ela foi multada porque ela fez um elogio à aparência física do Zelensky. Ela disse que ele era um rapaz bonito. E era uma senhorinha dessas nossas tias do Zap, sabe? Então ela fez um comentário elogioso ao Zelensky, porque ele era um ator bonito, tal, etc. E por causa disso, a polícia a localizou e ela recebeu uma multa. Você vê como é que funciona essas questões. Mas a falsa bandeira, normalmente, ela é utilizada em um ataque a algum tipo de localidade que esteja em disputa. Eu vou dar um exemplo aqui que fica fácil para a nossa audiência. Ali, a usina nuclear de Zaporizhzhia, na verdade, são 6 reatores, né? A maior parque nuclear que existe em toda a Europa. Estava ali no meio da guerra, da disputa, né? Então, houve um bombardeio à área ali dos reatores, e aquilo podia, inclusive, acarretar um desastre parecido com Chernobyl, né, que já é no norte da Ucrânia, e essa Zaporizhzhia já fica mais a oeste, ali mais a sul e oeste. E o que aconteceu? Houve um ataque que foi feito ali ao local e que foi atribuído aos russos. E os russos atribuíam aos ucranianos. E depois se descobriu realmente que a ideia era os ucranianos, eles fingiram, né, que quem estava bombardeando aquela área civil da cidade eram os russos, para justamente explorar aquele massacre que estava sendo feito por artilharia naquela região. E, por outro lado, os russos, eles atribuíam aquilo a uma insensatez, uma inconsequência dos ucranianos que estavam bombardeando perto da própria Zaporizhzhia ali,